Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir a secção transversal de uma pirâmide, determinar as razões de semelhança e resolver exercícios. Então, secção transversal de uma pirâmide. Nós chamamos de secção transversal de uma pirâmide a intersecção de um plano paralelo ao plano da base com a pirâmide, não passando pelo vértice. A secção transversal divide a pirâmide em duas pirâmides semelhantes. Então veja na figura aqui, ó. Eu tenho uma pirâmide maior aqui, tá? Cuja base é o polígono A, B, C, D e F, tá? E o vértice é o vértice V, ponto V. E uma pirâmide menor aqui, ó. Essa pirâmide menor foi determinada quando nós passamos esse plano beta aqui, transversalmente à pirâmide, paralela à base da pirâmide maior. E determinamos uma pirâmide menor aqui em cima, ó, a linha, B', C', D' e F' como base e o vértice V, o mesmo vértice. Veja que a pirâmide maior tem a altura H e a pirâmide menor tem a altura que eu estou chamando de H'. Tá? A área da base da pirâmide maior eu estou chamando de S e a área da base da pirâmide menor aqui estou chamando de S'. Tá? Então, nós podemos observar o seguinte: primeiro, a secção e a base são polígonos semelhantes, tá? Porque aqui, ó, ao traçarmos determinarmos essa secção transversal aqui, nós determinamos duas pirâmides semelhantes. Então, todas as medidas serão semelhantes. As bases aqui terão secções, tá, semelhantes, terão áreas proporcionais aqui. Tá? 2. As arestas e as alturas possuem mesma razão, ou seja, se eu dividir a aresta lateral VA' pela aresta VA, quer dizer, VA', essa aresta lateral da pirâmide menor, se eu dividir pela aresta lateral correspondente maior aqui, VA, eu vou encontrar o mesmo valor se eu dividir VB' por VB, ou seja, VB', que é essa lateral aqui da menor, com o VB da maior, e assim por diante. Assim como as arestas dos polígonos. A linha B' está para B, a linha B' está para B, assim como B', C' está para BC, B', C' está para BC e assim por diante. Tá? E também como a altura H da pirâmide menor está para a altura H da pirâmide maior, ou seja, H' está para H. Então essas divisões dão sempre o mesmo valor, e esse valor eu vou simbolizar pela letra K. Aí essa K, esse valor encontrado é chamado razão de secção. Tá? Barbadinha, ou razão de semelhança. Tá? Então, 3. A razão entre as áreas da secção transversal e da base é igual ao quadrado da razão de secção das suas alturas. Então, se eu determinar a razão entre as áreas das bases, S' por S, vai dar o quadrado da razão das alturas, ou seja, o quadrado da razão de secção. Tá? Então, se eu tenho H' sobre H igual a K, e H' sobre H ao quadrado vai ser K ao quadrado. Então, a razão das áreas da secção transversais vão ser iguais a K ao quadrado, ou seja, a razão de secção ao quadrado. 4. A razão entre os volumes da pirâmide menor e da pirâmide maior é igual ao cubo da razão de secção. Então, a divisão entre os volumes, ó, o volume da menor sobre o volume menor, veja que aqui eu estou demonstrando aqui que vai ser K na terceira. O volume da pirâmide menor é 1/3 da área da base pela altura, S' e H', que é a área da base da menor e H da menor, sobre 1/3 de SH, 1/3 da área da base maior e da altura da maior. Vai simplificar 1/3 e eu vou ficar S' vezes H' sobre SH, S' vezes H' sobre S vezes H. E S' sobre S é K ao quadrado, que nós temos aqui, ó, S' sobre S é K ao quadrado, e H' sobre H é K, H' sobre H é K, e K2 sobre K é K3. Barbadinha. Tá? Então vamos ver alguns exercícios envolvendo essas razões. Primeiro exercício. Uma pirâmide quadrangular regular tem 20 centímetros de altura e a aresta da base igual a 5 centímetros. A que distância do vértice deve passar um plano paralelo à base
para que a área da secção seja igual a 10 centímetros quadrados. Então vejam bem, vamos repetir aqui mais devagar. Uma pirâmide quadrangular regular. Então a base é um quadrado, tem 20 centímetros de altura e a aresta da base é igual a 5 centímetros. Tá? Então o quadrado tem lado igual a 5 centímetros, quadrado da base. A que distância do vértice deve passar um plano paralelo à base para que a área da secção seja igual a 10 centímetros quadrados? Tá? Então nós temos isso aqui, ó. Tem uma pirâmide quadrangular, a base é um quadrado, tá? De 20 centímetros de altura, ó. A altura dela toda aqui é 20 centímetros, desde a base até o vértice, e a aresta da base mede 5. A aresta da base aqui, o L vale 5. Tá? Eu quero saber a que distância do vértice deve passar um plano paralelo à base. Tá? Então, vou passar aqui um plano paralelo aqui à base, vai determinar uma secção transversal de área igual a 10 centímetros quadrados. Tá? Então, a área dessa secção transversal é 10 centímetros quadrados. Eu quero saber, então, a que distância do vértice. Eu quero saber o H'. Tá? Então, ó, vamos aplicar essa fórmula aqui. A razão entre as áreas das secções, da secção e da base, é igual à razão entre as alturas ao quadrado. Então, a área da base aqui, como é um quadrado de lado 5, vai ser 25 centímetros quadrados, 5 ao quadrado. Então, eu tenho todos os dados. Ó. 10 está para 25, 10 está para 25 da área daqui, assim como a H' está para 20 ao quadrado. A H' está para H ao quadrado. Tá? E aqui, elevando ao quadrado, fica H' ao quadrado, 20 ao quadrado é 400, e aí multiplicando em x aqui, né, produtos meios, produtos extremos, 25. H' ao quadrado é igual a 10 vezes 400, que é 4.000. E H' ao quadrado é 4.000 dividido por 25. E 4.000 dividido por 25 é 160. E H' é raiz de 160, simplificando, vai dar 4 raiz de 10 centímetros. Barbadinho. Tá? Exercício 2. Né? Calcule a área de uma secção transversal de uma pirâmide triangular regular feita por um plano paralelo à base, sabendo que a distância da secção ao vértice é igual a 1/3 da altura da pirâmide e que a área da base é de 18 centímetros quadrados. Então vamos ler devagar agora. Calcule a área de uma secção transversal, tá? Então a área da secção determinada pelo plano, tá? De uma pirâmide triangular regular, então uma pirâmide triangular regular é um triângulo equilátero à base, feita por um plano paralelo à base, sabendo que a distância da secção ao vértice é igual a 1/3 da altura da pirâmide e que a área da base é de 18 centímetros quadrados. Então vamos fazer o desenho aqui, ó. Tá? Tem uma pirâmide triangular, tá? Aqui passa uma secção transversal que vai determinar uma secção aqui com área S' e aqui a base área S. E a altura e a pirâmide tem uma altura H. Tá? E ele diz que a distância da secção ao vértice é igual a 1/3 da altura da pirâmide. Então a distância da secção aqui ao vértice, H' é 1/3 da altura da pirâmide. Tá? E que a área da base é 18 centímetros quadrados. A área da base aqui é 18. Então, eu quero saber o S', calcular a área de uma secção transversal. Então, eu quero o S'. Tá? O S é 18 centímetros quadrados e vamos usar de novo essa mesma fórmula aqui. Tá? Então, substituindo os valores, ó, o S' eu estou procurando, o S é 18, o H' é 1/3 de H, ó, substituindo no lugar do H', põe 1/3 de H sobre H, tudo ao quadrado. Aí vai simplificar o H, então S' sobre 18, aqui vai ficar apenas 1/3, e 1/3 ao quadrado é 1/9. Fazendo produto dos extremos e dos meios, S' vai ser 18 vezes 1, 18, dividido por 9. S' é 2 centímetros quadrados. Barbadinho. Tá? Exercício 3. Uma pirâmide possui área da base igual a 270 centímetros quadrados e tem 9 centímetros de altura. A que distância da base deve estar uma secção transversal para que sua área seja igual a 120 centímetros quadrados? Então, agora eu quero saber a distância da base, que eu vou traçar uma secção transversal. Então, fazendo o desenho aqui, tá?
Veja que o problema não diz que tipo de pirâmide é. Então, nós colocamos uma quadrangular mesmo, que isso não vai ter influência. Tá? Ela possui área da base igual a 270 centímetros quadrados. Tem 9 centímetros de altura. Ó, 9 centímetros de altura. Então, aqui a distância da base, tá? Aqui a distância da base deve estar a secção transversal. Então, aqui está a secção transversal. Então, quer saber essa distância aqui, ó, a distância da base, para que a sua área seja igual a 120 centímetros quadrados. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular primeiro a galinha, a altura da pirâmide menor aqui, a distância da secção ao vértice, que é o que a gente tem nas fórmulas. E depois a gente diminui o 9 desse valor aqui e acha o D. Tá? Então, primeiro vamos usar essa fórmula para achar o H' aqui. Ó. Então, substituindo, ó, S' 120, o S é 270, e H' sobre 9 ao quadrado. Então, fica aqui, simplificando, aqui vai ficar 4 nonos no final, simplificando por 30 aqui, vai ficar 4 nonos, e aqui H' sobre 9 vai dar H' ao quadrado sobre 81. Fazendo o produto dos meios extremos, 9H' ao quadrado, 4 vezes 81 é 324. E H' ao quadrado é 36, que é 324 dividido por 9, e H' 6 centímetros. Então, o H' aqui é 6 centímetros, mas eu quero essa distância. Como o total é 9, né, a distância vai ser 9 menos 6, ou seja, 3 centímetros. Barbadinha. Tá? E o exercício 4. Qual é a altura de uma pirâmide em que uma secção transversal feita a 3 metros da base tem área igual a 1/4 da área da base? Então, vamos ver esse exercício. Ó. Qual é a altura de uma pirâmide? Eu quero saber o H, em que uma secção transversal feita a 3 metros da base, então agora não é o H', é aquela distância, 3 metros da base, tem área igual a 1/4 da área da base. Então, vamos fazer o desenho. Ó, tá? Então, tem aqui uma pirâmide qualquer. Tá? Ela tem uma secção transversal feita a 3 metros da base. Então, tem aqui a secção, ó, tá? E ela foi feita a 3 metros da base. Então, essa é a distância aqui, ó, 3 metros. Tá? Tá? E a área é igual a 1/4 da área da base. Tá? Então, aqui eu tenho H', tá? E esse H' é H menos 3, que é a altura total da pirâmide, que eu estou chamando de H, menos esse 3 aqui. E lembra que na fórmula tem que usar o H e o H', né? Então, eu quero saber quem é o H. Tá? E como essa distância aqui é 3, o H' vai ser H menos 3. Tá? Então, ó, a área da secção transversal é 1/4 da área da base, ó, 1/4 de S, e agora a gente substitui na fórmula. Tá? Então, vai ficar 1/4, S', que é 1/4 de S sobre S, o H' é H menos 3 sobre H ao quadrado. Aqui vai simplificar o S, fica 1/4, e aqui elevando ao quadrado, é o quadrado da diferença, né? Produto notável, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes H, 2H, vezes menos 3 dá menos 6H. E quadrado do segundo, né? Menos 3 ao quadrado dá mais 9. E H ao quadrado. Aqui podemos fazer produtos meios extremos de novo. Tá? 4H2, 4 que multiplica H2 menos 6H mais 9. Vai ficar 4H2. 4 vezes menos 6 menos 24H. E 4 vezes 9, 36. Igual a 1 vezes H2. Igualando a zero, tá? Fica 4H2 diminuindo, né? Para igualar a zero, diminui H2 dos dois lados. Aqui H2 menos H2 vai ficar zero. E 4H2 menos H2 dá 3H2, menos 24H mais 36. Aqui dá para dividir tudo por 3. Então vai ficar H2 menos 8H mais 12 igual a zero. E agora, aplicando a fórmula resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara, né? O H vai ser menos B, o B é menos 8, veja que o A é 1, o B é menos 8 e o C é 12. Então, a fórmula é menos B, então menos menos 8 dá mais 8, mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 8 ao quadrado é 64, menos 4AC, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 12 dá 48. Vai ficar menos 48 sobre 2A, sobre 2. Vai ficar 8 mais ou menos 64. Menos 48 dá 16, então 8 mais ou menos raiz 16 sobre 2.
Raiz de 6 é 4, fica 8 mais ou menos 4 sobre 2. E aqui 8 mais 4 é 12, dividido por 2 vai dar 6, que é o H1. E o H2, 8 menos 4 é 4, dividido por 2 dá 2. Então eu tenho dois valores para a altura. Então vamos ver qual é que serve. Veja que se eu pegar o H2, né, a altura aqui, o H de 2, né, veja que se eu substituir aqui 2 menos 3 vai dar menos 1. Tá? E ela é menor que a distância aqui. Então aqui serve, aqui, então esse valor não serve, o que serve é 6 aqui. Ó. Então a resposta 6 metros. Tá? Barbadinho.